Sempre vai ter um lugar aqui para você. Obrigado. A polícia tem alguma pista? Um vizinho viu 3 trabalhadores numa van branca. A polícia parece bem confiante. Caçadores! Vamos! Vai! As pessoas contam com a polícia para mantê-las a salvo. Esse é o problema. A polícia só chega depois que o crime já aconteceu. Isso é como cercar a raposa depois que ela sai do galinheiro. Se um homem quer mesmo proteger o que é dele, tem que fazer pessoalmente. Boom, bang, you talking a blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own, all on my own. Yeah, let's go boom, bang, you talking a blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own, all on my own. Yeah, check it. Yeah. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe que eu tava vendo, aconteceu na Argentina, agora diz que aumentou muito o crime lá, aumentou muito o assalto na Argentina com o negócio da pandemia. E aí o que aconteceu? Essa semana, ali tá uma discussão também, aquela discussão que acontece. O bandido entrou 4 caras, uma quadrilha entrou na casa de um aposentado, ele tinha 71 anos. E aí esse cara tinha arma em casa, apagou, matou o bandido. O velhinho tá em cana. E lá tá essa discussão, sabe esses casos que acontecem? Tá essa discussão, se ele... Foi defender a propriedade. O cara falou, pô, eu não como é sou na assassino, eu não queria ter feito isso. Mas na hora, foi o jeito de eu defender minha família, de eu defender minha casa. Os caras entraram lá, tocaram o terror, eu saí atirando. Só que quando você mostra a câmera, ele saiu atrás do cara. É difícil, é uma situação complicada, né, Benê? Exato. É complicado. Porque ninguém quer matar, simples. né? Exato. É muito simples você julgar uma atitude dessa olhando um vídeo, né? Você não está passando por aquilo. Agora você imagina, você já com 70 anos, né? Você tem sua casa invadida por 4 criminosos que podem fazer o que quiserem com você e você não prevê, ninguém tem bola de cristal para saber o que eles iam fazer, né? E aí você tem segundos, né, para decidir a atitude que você vai tomar, né? Isso acontece muito no Brasil também. A gente vê muitos casos onde pessoas agem, obviamente, em legítima defesa, né, dentro de suas casas, e acabam tendo um problema depois com processo, né, com o promotor querendo ferrar o cara, a apreensão da arma. Muitas vezes a arma não é uma arma legalizada, né, e mesmo agindo em legítima defesa, ele pode até não responder pelo homicídio, né, porque ele agiu em legítima defesa, mas ele vai responder porque ele tinha uma arma ilegal em casa, né? Então, essas deturpações da nossa legislação é que são muito complicadas para se trabalhar. Via de regra, né, vale aquela máxima, né? É melhor ser julgado por 7 que carregado por 6, né? Ou ainda aquela da cadeia, todo mundo sai, do cemitério não, né? Infelizmente é isso que a gente vive. Mas tem muita discussão, porque às vezes a gente quer ter um mundo perfeito e na realidade ele não funciona dessa maneira como a gente gostaria que fosse, né? Então acaba... O político tem essa mania, né? O político tem essa mania. O político brasileiro, via de regra, ele acredita que ele pode mudar qualquer coisa através de lei, né? Então não importa a cultura, não importa a realidade, né? Ele vai falar assim, não, agora eu vou fazer uma lei... Brasil cartorial. Está resolvido o problema, né? Por isso que o Brasil é campeão em legislação sobre todas as coisas que você pode imaginar, né? E nada funciona. A verdade é essa.
É porque isso que acontece em Botucatu é um absurdo, né? Você deixar uma cidade inteira refém. Cara, fecha a rua. Ou seja, o Estado não resolve o problema, né? Não tem, se é inteligência, a gente não sabe o que é, mas pensar que a população ficou refém de 30 bandidos. 30, 40 né? bandidos. O problema hoje, Emílio, é que na realidade a polícia, ela enxuga gelo. Ela enxuga gelo. Ela prende por uma porta, 5 minutos depois o bandido está saindo pela outra. É muito complicado. Né? Essa liberação generalizada que a gente teve agora durante a pandemia, isso é surreal. É óbvio que ia crescer a criminalidade depois de uma coisa dessa. Por quê? Porque o criminoso ele sai da cadeia, ele não vai procurar emprego. Ele vai continuar cometendo crimes, via de regra. Né? Claro que há casos de remissão aí, de bandido que deixa de ser bandido, etc. Afinal de contas, é uma escolha, né? Sempre é uma escolha. Né? Mas a gente tem essa realidade hoje. Né? A gente tem uma legislação que não adianta. A questão da apreensão de armas ilegais é a mesma coisa. Né? As armas que foram apreendidas aí nessa ocorrência, né? Tinha até uma arma calibre 50, não era uma metralhadora, era um fuzil, inclusive tinha toda a cara de ser feito no fundo do quintal. Né? Isso aí vai ser apreendido, vai ser destruído. Daqui uma semana eles vão estar com outro armamento melhor ainda. Por quê? Porque enxuga gelo. Né? O que você tem que fazer é tirar bandido da rua, é prender os criminosos e fazer com que eles paguem as suas penas na sua integralidade. E isso hoje não acontece, é que acaba incentivando, né, essa criminalidade cada vez mais violenta. E fica ousado, né? Porque parece que isso é uma retaliação, né? Ah, estão tirando maconha da rua, estão tirando minha droga que eu faço meu negócio ali na boca, vou estourar a cidade. Aí vai lá e vira essa notícia, é meio terrorismo, né? Sim, sem dúvidas. Né? Isso aí, além de tudo, é uma demonstração de poder. Sim. Né? Dizer que, né, que os bandidos estão em pânico, desculpa, né? Bandido que está em pânico não toma uma cidade de 120 mil habitantes. Né? Isso não existe. Né? Bandido que está em pânico fica em casa com medo de ser preso. Né? Esses daí não estão com medo de ser preso, não estão com medo de trocar tiros com os policiais que estavam ali. Né? E Botucatu não é uma cidade de meia boca, não. Tem a Unesp. Botucatu é uma cidade legal, não é cidadezinha meia boca, Botucatu, não. Eu vou estar lá amanhã. Eu vou estar lá amanhã. Eu tenho uma palestra lá no domingo e no sábado a gente vai ministrar um curso de tiro lá, né? Eu e a equipe do projeto policial. Inclusive disseram que o ataque ia ser amanhã, mas como souberam que a gente já está lá, eles resolveram antecipar. Every day it's the same thing. LA ain't changed. Niggas still play a hating, but Dre ain't changed. I'm just a lot smarter now. Cause these niggas is banging 10 times harder now. Niggas bringing their ass up in the... Então, em vez de criar um pouco mais de controle, um controle verdadeiro, não é esse controle que a gente está falando de controlar o cidadão, é controlar a arma e não o cidadão. O cidadão não precisa ser controlado, né? Que precisa ser controlado é o bandido, isso ninguém controla no país. Mas tem muito cidadão de bem que comete crime passional. Muitos quantos? Hã? Quantos muito? Quanto é muito? Não, para isso acontece toda semana. Quanto é muito, Renato? Os crimes passionais... Esse é o problema. Nós temos os crimes passionais, nós temos um problema muito sério. É igual acidente com arma de fogo. Chega lá o... Peraí, eu vou te dar. Chega lá o Pimenta Pimenta Neves, o cara conceituado e tal, dá um tiro na mulher porque não quer mais saber dele. Renato, então? Porque hoje ele era jornalista? Não tem nada a ver com eu vou te dar um número, Renato. Eu vou te dar um número. Quantos homicídios são resolvidos no Brasil hoje? A taxa é baixa. Não, a baixa é ínfima. 8%. Desses 8%, quantos você acha que são passionais? Lembrando que o crime passional é o mais fácil de ser resolvido. Por quê? Porque se eu mato minha mulher dentro da minha casa, se eu mato minha irmã dentro da minha casa, se eu mato o vizinho, que é meu vizinho, é muito fácil ser resolvido. Né? Aí você tem 2%. Então, se 100% dos crimes passionais fossem cometidos com arma de fogo, e não é verdade, porque 68% são cometidos com faca. Com faca ou a própria esganadura, pedaço de pau, qualquer coisa. Nós estamos falando de proibir a defesa do cidadão, tá? Para, em tese, evitar 500 homicídios por ano. É a mesma coisa o acidente com criança. Quantas crianças... Porque assim, muitas crianças morrem no Brasil. Quantas crianças morrem no Brasil com acidente com arma de fogo? De 0 a 14 anos por ano. Quantas? 54. Mas vê bem. 54. Só um pouquinho. Só um minutinho, doutor, só complementar.
E desses acidentes, muitos não são acidentes. Por quê? Porque quando um garoto pega, com 16 anos, uma arma, pega, dá um tiro na meio da testa do amiguinho de 12 anos. Aí você vai puxar o caso, aí os dois têm envolvimento com droga, um já teve passagem na Fundação Casa de São Paulo, o outro tem envolvimento com violência, ou seja, não foi acidente, foi homicídio. Isso é muito comum de acontecer. Essa arma pode ir para... Desculpa me interromper. Então, assim, a questão é a seguinte. Essa estatística dos homicídios, dos crimes passionais, pode ser pequena em relação aos grandes crimes que a gente tem, porque, de fato, o grande problema é, sim, o controle de armas. Mas é o controle de armas na mão do cidadão civil, sim. Qual é? Ou do civil, né? Qual é? Principalmente o criminoso, né? O contraventor. Então, a gente tem essa estatística de vocês a respeito da legalidade, né? A estatística que existe a respeito das armas legais. Tá. E qual é o número, como o Renato falou, de armas ilegais que estão circulando? E qual é o controle que há evitando o contrabando? Qual é o controle que há evitando que o criminoso tenha a arma na mão e uma arma muito mais potente? E quanto mais a liberação de arma ocorrer, mais potentes vão ser as armas que vão entrar em relação ao cidadão, né? Tá. Agora, veja bem. Essa questão, que é uma questão nevrálgica, o ponto principal é o que é que se faz contra o contrabando, o que é que se faz contra o porte de armas ilegal, o que é que se faz contra isso. Uma legislação e um legislador deveria se preocupar, né? E talvez se fosse muito mais relevante se preocupar prioritariamente com isso. Porque se a gente não tiver a arma, a grande quantidade de armas que há na mão dos bandidos, dos criminosos, dos contraventores, a gente não precisaria armar o civil. Discordo. Tá, o senhor discorda, mas veja bem. Discordo, sabe por quê? Porque assim, o que a gente precisa é de menos bandidos. Exatamente. Nós temos agora, bandidos demais. Se o bandido tem uma espingarda de chumbinho bandidos? E uma faca, uma metralhadora, ele continua sendo um bandido que não tem controle. E se ele não tiver metralhadora? Ele vai te matar com uma faca. Tu vai colocar o quê? Uma metralhadora na mão de cada cidadão comum? Se fosse possível, eu não acho ruim a ideia, sinceramente. Um treinamento como é na Suíça, como é na Finlândia, como é nos Estados Unidos. Os policiais no Rio de Janeiro, eles têm armamento, eles sobem um morro, eles enfrentam os bandidos. E os bandidos fazem o quê? Se amedrontam e saem correndo para casa? Não, eles revidam. E se eles não revidam na hora, acontece o quê? Isso não é verdade. Não acontece criminalidade no Rio de Janeiro. Muito. Com o PP eles mudam de morro. É verdade. Isso. E depois voltam, as notícias mas voltam. Por quê? Porque o bandido continua na sociedade. Eu vou votar com o senhor daqui a pouco, depois do intervalo. Somente 4% dos estupros eles se concretizam quando a vítima estava armada. Ou seja, 97% dos estupros, das tentativas de estupro, não concretizaram porque a vítima estava armada. Ou seja, aí eu deixo aqui a minha homenagem à minha querida amiga Mariana Brito, que fala meninos vestem azul e mulheres vestem armas. É assim que a gente tem que se proteger. É isso aí. O Benê tem uma frase também sobre isso, né? Como é que é a sua frase sobre homens e mulheres armados, Benê? Eu costumo brincar, né? Porque assim, eu não me conformo, né, como o movimento feminista ele pode ser contrário ao acesso às armas de fogo, né? Exatamente porque a gente é comprovado isso, né? Que assim, quem mais se beneficia de poder ter e poder andar armado são as pessoas mais fracas, né? Mais fragilizadas. Né? O que é uma mulher de 1,5 metro, né? Com 50 quilos, para enfrentar um homem de 1,80 m com 150 quilos? É impossível. Né? A única chance dela sobreviver, né, é você ter uma arma de fogo. Né? E eu costumo brincar porque assim, a maioria dos homicídios é cometido por homens. Né? Então eu digo assim, homens armados, se eu fosse feminista, né, o meu slogan seria o seguinte, né? Homens armados matam. Mulheres armadas sobrevivem, né? Então, você que é feminista está nos ouvindo, pode adotar, nem precisa dizer que é meu esse slogan. O Brasil também gosta de atacar naquilo que não é o problema principal. O problema jugular dessa situação é o contrabando e a existência de armas ilegais. Não. A legislação... Não é. Se não existisse armas ilegais no Brasil, não existiriam os criminosos armados que atacariam as pessoas. Isso é utopia. Perfeito. E como é que a Suíça resolveu esse problema? Só um pouquinho. Pode ser utopia.
Né? Agora, também é utopia considerar que, trabalhando nos respingos, a gente vai conseguir resolver um problema central. Essa legislação chove no molhado, essa legislação não acrescenta nada, essa legislação ilude a população de que ela pode se armar e se defender sozinha. Doutora, me dê um exemplo no mundo de onde isso funcionou. Deixa eu falar um pouquinho. A legislação também coloca que já coloca o que? A arma acessível a pessoas que cumprem certos requisitos. Então, não é proibido ter arma. Tem que Você não entendeu nada que a gente está falando até agora aqui? Já participei da outra reunião. Então a senhora está sendo desonesta. Se tu apelares, eu também vou apelar. Se você está dizendo que não existe proibição e não existe restrição, isso é desonestidade. Existe porte de arma. Vocês treinam quem? Deixa eu mediar. Meu Deus, nem é porte. Eu treino voluntariamente, eu estive ano passado. Quem é que são as pessoas que são teus clientes? Você tem uma ideia, quem eu treino? Voluntariamente, do meu bolso, eu estive treinando o Grupo Garra de Santo André de São Paulo, porque o Estado não deu treinamento, que eles receberam armamento novos, e eu fui treiná-los. Por exemplo, a gente dá um exemplo de quem eu treino. Eu treinei policiais de um grupo especial de São Paulo, porque o Estado não deu. Ok. Então, eu treino aqui tu treinou pessoas atletas, que têm porte de arma. Não, ninguém. Aqui, na outra vez que a gente se reuniu para tratar desse assunto, tu falou de mulheres, né, de uma atletas, conhecida tua, inclusive, que tiro esportivo é diferente, doutor. Então, uma outra questão que ela trouxe aqui. O bagulho tá doido, cria. O bagulho doido. O Nath se jogou. Esperou o contato veio, viu que o juiz tá marcando tudo e pulou. Esperto foi o juiz, não marcou nada, eu daria amarelo por simulação. Foi nada. Se jogou. All on my own. Come on. Let's go. Boom, bang. You talking to blank. I'm dedicated until I die. I'm on my own. All on my own. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que discute hoje o projeto de lei do deputado Peninha, deputado federal por Santa Catarina, que propõe a revogação do Estatuto do Desarmamento. Nós não tocamos num ponto aqui, de uma forma mais detalhada, de que a tese que a arma do cidadão de bem, a arma legal, um dia vai se tornar arma ilegal. Nós temos dados confiáveis sobre isso? Não, nós não temos dados confiáveis sobre isso. Pelo seguinte, tá? As estatísticas no Brasil, infelizmente, essas pesquisas, elas são muito mais dirigidas por uma ideologia do que realmente por uma questão estatística, matemática e isenção. Né? Isso é um problema muito sério. Então, assim, o único levantamento que houve sobre isso, né, foi nas delegacias legais lá do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, acho que final da década de 90, e aí vieram com uma conta absurda que 80% das armas apreendidas um dia tinham sido compradas legalmente. Né? Mas quando você vai ver a pesquisa, na realidade, o que eles fizeram? Eles pegaram todas as armas que tinham numeração. E aí, óbvio, né? Se eu tenho uma arma que um dia eu comprei, por exemplo, eu estou portando ilegalmente, mesmo ela sendo minha, ela vai ser apreendida. Né? Se eu ajo em legítima defesa, faço um disparo para cima, né? Essa arma vai ser apreendida. Roubo dos fóruns, né? Roubos dos fóruns. E aí se dá essa estatística. Então, não é verdade. De qualquer forma. E aí é a grande preocupação, né? Quando o governo chega para você e fala assim, olha, Renato, você não pode ter uma arma porque você vai ser roubado. Falou, opa, então você está assinando embaixo que você é incapaz de me proteger. Aí vale para o carro, vale para tudo, né? Exato, aí é outra coisa, né? 100% dos carros que são usados em sequestros relâmpago, em assalto de banco, em tráfico de drogas, foram comprados legalmente um dia. Então vamos acabar com as concessionárias porque alguém está fazendo mau uso? Óbvio que não. Né? Então, eu continuo a dizer, o Brasil ele não tem um problema de armas, ele não tem um problema de violência, ele tem um problema de criminalidade. Né? Nós temos um problema onde o criminoso não é visto como alguém que escolheu cometer um crime e precisa pagar duramente sobre isso. Né? Então, se eu tenho uma arma ilegal ou legal, isso não quer dizer que eu sou um bandido ou não. Eu posso ter uma arma ilegal para defender minha família e nunca fazer um uso criminal dessa arma. E eu posso ter uma arma legal e um dia cometer um crime com ela. Isso é coisa minha.
né? É coisa pessoal, né? O coletivismo exacerbado desse país está acabando com esse país, né? Você não é mais o Renato, eu não sou mais o Beneiro, não é mais o Tony. Todo mundo é forçado a entrar numa conformidade e pensar todo mundo igual e agir todo mundo igual. E se aqueles que detêm o poder hoje acham que a violência deve ser um monopólio do Estado, eles vão te desarmar, porque não, quem tem direito a ser violento é só o Estado. E a gente sabe onde isso acaba no mundo todo. Isso acaba numa ditadura, isso acaba sempre num governo autoritário, e esse é o grande risco que o Brasil corre. No Iraque, a gente tem pessoas armadas de todos os lados, e nem por isso lá tem menos violência. Quantos são os homicídios? Quantos homicídios? Doutora, me dá números, então. Quantos homicídios? 10 anos de guerra do Afeganistão é 1 ano do Brasil de homicídio. Ah, certo. É isso que a gente vê todos os dias. Quantos homicídios existem no Iraque, doutora? Quantos? Homicídios? Quantos? Ah, não existe guerra. Não Quantos existe homicídios? assassinato, não existe bomba. Quantos homicídios? Não existe, Quantos homicídios? A senhora não sabe, a senhora fala do que não sabe. Você pode falar de estatística, agora a questão é a seguinte, né? Estudo científico a respeito da formação da personalidade humana coloca o quê? Civilização violenta gera pessoas violentas. Bobagem. A gente tem que pensar qual é a nossa intenção, o que a gente quer com o nosso futuro. Isso, enquanto isso, vamos nos entregar à criminalidade, vamos deixar as pessoas morrendo. Vamos pegar aquilo que não é principal para transformar numa política, quando a política, assim, dos legisladores que têm na mão o poder de lutar por uma política, deviam estar lutando por outra coisa. Doutora, eu respeito plenamente o seu direito de viver no País das Maravilhas, na lista do País das Maravilhas. Só que eu não sou obrigado a conviver com essa utopia.